Fala, galera! É o Gelson, canal Só Vitória. Torcida do Flamengo, hein? Vamos ver que o Futebol 90, ESPN, tá comentando hoje, notícia do Flamengo, a repercussão que tá dando, hein? Lembrando sempre, hein? Direitos autorais do Grupo Disney, beleza? Tânia, eu quero falar de Flamengo e Palmeiras, mas de um outro jeito. Porque o Sampaoli deu uma entrevista e olhou um time e falou, bom, esse aqui é mais técnico, aquele ali é mais tático. Foi o que eu entendi. Coloca as aspas dele aí para ver se o Facincani concorda com a minha observação dessa declaração aí do Sampaoli na entrevista ontem. Ele estava no Sport TV e falou aí, ó, no Brasil há times muito diferentes. O Palmeiras consolidou um estilo, a organização coletiva, sem fazer contratações de tanta excelência. Gerou um nível de compromissos em diferentes faces. Técnica, tática, é bastante competitivo, muito difícil jogar contra o Palmeiras. Mas aí ele fala sobre o Flamengo também em outro momento da entrevista. E aí ele fala o seguinte, o Flamengo tem uma sequência tão forte de ataques que me parece ilógico que estiveram no 14º lugar na tabela. Quando um treinador pensa que os jogadores precisam se adaptar ao estilo e não tira o melhor deles, penso que é um trabalho fracassado. O futebol é dos jogadores. Eu quero ouvir o Zé daqui a pouco também sobre isso aí, porque isso aí é uma cutucada claríssima, né, no Paulo Souza. Mas fala você primeiro, Facinca. Assim, não mentiu em nenhuma delas, principalmente na questão do Flamengo, porque era uma aberração o Flamengo estar em 14º lugar do Campeonato Brasileiro, com o time que tem, com o elenco que tem, né? E a gente falava aqui em relação ao trabalho do Paulo, e que foi agora exposto pelo Sampaoli, porque o Flamengo, ele tinha movimentos em campo que eram bem diferentes das características da equipe. Não é só radicalizar, vamos mudar. É como e o porquê e com quem você vai mudar. Se você tem um elenco que a tua característica vai contrária à ideia do técnico, você vai afundar como afundou o Flamengo. Entendeu? O Flamengo não tinha um elenco para jogar da forma como queria o Paulo Souza e na ideia dos jogadores também não. É diferente, se você faz uma limpa de elenco, vou trazer novos laterais com características para jogar numa linha de 3, zagueiros mais rápidos, mais técnicos, de início de saída, etc, 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 você começa a moldar o elenco com a cara do técnico, não era o Flamengo. Então não adianta, ó, radicaliza, muda, mas é com isso aí, tá? Não existe. Isso aí está completamente equivocado, né? O estudo foi mal feito. A diretoria do Flamengo pisou na bola redondamente em relação a isso. Então não adianta nada. Por isso que o São Paulo, quando passa por clubes, ele pede 10, 12, 15 contratações, porque o estilo de jogo dele é um estilo diferente da maioria da formação dos atletas aqui no Brasil. Então é normal. O que ele fez com o Atlético Mineiro, esse elenco do Atlético Mineiro foi montado por ele. Um elenco que foi praticamente reformulado com 10, 12 peças novas quando ele passou. Que aí depois foi herdado pelo Cuca, que até tem uma ideia similar de jogo dele, muito intenso, partindo para cima, etc. E por isso que funcionou tão bem o ano passado. Né, que era completamente diferente do Turco, que chegou esse ano e deixou uma terra arrasada agora para o Cuca tentar dar jeito de novo no Atlético Mineiro. Então, assim... E com as mesmas peças, às vezes fica mais difícil, né? Ou com peças melhores. Você mudou a característica, você mudou a preparação, você mudou o entendimento do jogador, é complicado. E o Palmeiras é exatamente isso, é um time que se solidificou com um trabalho há 2 anos. Um trabalho que existe, que é vencedor, que é competente, que é estudado e que é moldado a entender a própria limitação desse elenco perante ao lado técnico do Flamengo, que é superior, e individualmente o jogador do Flamengo tem mais recurso, mas como esse Palmeiras se aplica na organização coletiva, ele se equivale a um time que tecnicamente é muito forte. A gente tem exemplos disso não só aqui no Brasil, na própria Europa também. Tem elencos na Europa que são muito mais recheados de jogadores técnicos. Mais equipes... O Real Madrid é um exemplo disso. O Real Madrid é um time que... Não é longe de ser um galáctico, um time galáctico como foi. Lógico que não. Exatamente, o Liverpool tinha mais condição, mas ele é mais coletivo. Foi mais tático, foi mais coletivo, foi mais compreendedor de como se decide um mata-mata. Se a gente faz o comparativo do Liverpool com o City, o time do Liverpool, claro, é fantástico, não fale brilhante. do City, não fale. Olha, não se atreva a falar mal do De Bruyne, hein? Esse programa não vai ter sequência. Não é nem atrás, eu só estou comparando estilos, entendeu? Porque você tem um time que é mais tático, assim, eu vi. Eu, graças a Deus, não sei nem do que vocês estão falando. Peraí, gente, deixa eu só voltar para trazer, deixa eu só enxugar aqui, entendeu? Então você tem estilos de equipes que uma trabalha numa rotação mais coletiva, outra individualmente é muito forte, sem perder esse senso coletivo. Então o futebol é feito desse casamento de ideias e que por isso que dá tão certo e é tão democrático e legal de se acompanhar. Ô Zé, eu quero que você responda essa aqui do GC. Eu concordo com o Sampaoli. Eu acho que quando você precisa mudar muito a característica de
um time para encaixar no teu trabalho, você acaba cometendo um erro. Porque você vai perder o que cada jogador tem de melhor para te oferecer, e isso no Flamengo aconteceu muito claramente. Aí eu vou te mandar já uma outra pergunta aqui. Se o Dorival, da maneira que está trabalhando, tiver um trabalho longevo, ele pode colocar esse Flamengo acima do que joga o Palmeiras, levando em conta que ele já tem a técnica e que ele está formando uma maneira de jogar ali? Então, Dani, eu acho que depende, nesse caso, acho que por mais que você tenha jogadores técnicos, eu acho que você tem um estilo. Sim. Né? Eu posso melhorar o Flamengo? Sim, pode melhorar. Pode melhorar até que ponto? Porque você está comparando estilos diferentes. Né? O Flamengo pode melhorar tecnicamente, claro, pode melhorar taticamente, como o Dorival fez de forma fantástica, porque hoje esse time joga um futebol muito gostoso de se assistir. Agora o Palmeiras tem 2 anos, vamos supor que o Abel comece agora e estabeleça o seu trabalho. Eu acho que são características diferentes que elas acabam se conflitando no jogo. Mas independentemente da característica, eu sei que o Flamengo é mais propositivo, é mais com bola, mas eu digo de excelência. Sim, de excelência, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas o Palmeiras ele tem algo que o Flamengo ainda não foi testado. O quê? Que eu acho que é jogar 90 minutos, da mesma forma. Você já viu o Flamengo com esse Dorival agora, o dia que está jogando, sair atrás do placar? Vimos e não reverteu. Contra quem? Não me lembro, Internacional, perdeu na estreia dele. Não, mas agora, aí tem muito tempo, né? Não. Porque ele está ganhando, está jogando bem, está conseguindo colocar o seu estilo. O Palmeiras, eu acho que ele tem um estilo próprio e ele já deu certas demonstrações em determinadas situações. Esse Flamengo, ele deu todas as eu acho que as demonstrações de, olha, a técnica, o coletivo, mas ele não, eu acho que nesse aspecto, não é uma crítica, estou falando nesse aspecto, eu gostaria de ver, porque é uma outra situação, né, do Flamengo sair atrás e tentar buscar, porque o que acontece, quando você sai atrás e tenta buscar, você modifica determinados movimentos. Sabe quantos jogos, desculpa, sabe quantos jogos o Flamengo não sofre gol? 5. E Chita Verde canta aqui no meu ouvido, na ressacada. É verdade. 11 da manhã, o Flamengo saiu atrás e virou em cima do Avaí. Entendeu? Então, assim, eu acho que nesse aspecto o Palmeiras já foi mais testado. Mas eu ainda acho que o Flamengo, nesse caso, por conta da imprevisibilidade dos seus jogadores, eu acho que o Dorival pode ultrapassar. Esse time do Flamengo pode ultrapassar em relação ao Palmeiras essa coisa da excelência. Não que o Palmeiras não seja, não é isso, mas eu acho que nos momentos de decisão, vamos dizer assim, eu acho que essa qualidade técnica do Flamengo pode fazer uma pequena diferença na hora de decisão, mas isso significa que o Palmeiras não seja inferior. Eu acho são estilos diferentes. Um retrato que dá para pegar isso aí que o Zé fala é a final da Libertadores do ano passado. Na final da Libertadores do ano passado, você tinha um trabalho de muitas semanas, né, que o Abel fala e depois todo mundo conversa em coletiva. Ele preparou para aquilo ali, ele mirou aquilo ali, ele só olhava para aquilo ali, ele poupou em clássico, teve aquela discussão toda porque ele mirava um trabalho específico para aquela decisão. E um Flamengo que vinha ali, não aos trancos e barrancos, mas que vinha vencendo por situações que não diziam muito sobre o seu treinador. Então, você dependia muito desse brilho técnico, mas você não tinha uma situação que condicionasse a isso. Hoje, eu acho, tudo bem, que é o Palmeiras, do coletivo, o Flamengo, do técnico. Só que eu acho que o Flamengo não é só do técnico. O Flamengo tem muito do coletivo do Dorival. O Flamengo tem um coletivo do Dorival. O Dorival mudou a forma de Flamengo jogar. O Dorival adaptou. O Dorival potencializou. E aí não é só o intuitivo do Arrascaeta, do Gabriel. O Dorival potencializa uma série de situações. Então, acho que para um futuro confronto aí, que hoje pode vir a ser uma possível final de Libertadores, tem Vélez, tem Atlético aí pelo caminho, mas eu acho que tem um Flamengo numa engrenagem coletiva melhor do que foi em outro momento, e podendo, aí sim, aí você vai potencializar, porque aí você vai ter um Arrascaeta, como acontece com o Corinthians, que tem dificuldade no primeiro tempo, mas aí a bola sobrou para ele. A questão toda é tempo, né? Vou colocar. Mas eu acho que eu vou te falar. O Palmeiras tem mais que o Flamengo. A gente está te falando em 2 meses ainda de trabalho. Vou colocar uma situação. Sim, não, vou te devolver, Zé, mas eu coloco tempo para treinar, não é nem tempo no cargo. Mas aí eu acho que o Flamengo começa a sinalizar que o brasileiro para ele vai ser com um time alternativo. Você talvez tenha um tempo para trabalhar.
E olhando como o Abel olhou, por exemplo, no ano passado para uma final de Libertadores, é que eu acho, meu ponto é, o Flamengo hoje deixou de ser só, mas é o técnico, é o brilhantismo do Gabriel, o brilhantismo do Pedro. Não, voltou a ser um coletivo. O brilhantismo do Pedro tem motivo, eu quero colocar a melhora do Everton Ribeiro tem motivo, a melhora do Arrascaeta tem motivo, a melhora do encaixe da linha de defesa tem motivo, e tudo isso não é só técnico. Sim. Tudo isso é trabalho tático também. Vou colocar para vocês uma situação, como o seu Sormani gosta, nos playoffs da NBA, são 7 games, né? Melhor de 7. Em 7 jogos, titular do Flamengo, titular do Palmeiras, como seria? Nossa, que difícil. Falando de excelência, se falando dos dois times vai ser 4-3 pra mim decidido o Dorival com 2 anos e Abel com 2 anos, como estão agora. Como seria a mesma equipe? 4-3 pro Flamengo. Tá vendo? Mas essas são condições de igualdade que a gente nunca vai ter, né? Essa que é a curiosidade. Sabe o que eu queria falar? A respeito tem uma frase ali do São Paulo que ele fala assim: o Palmeiras é um time que foi montado sem contratações de excelência, uma coisa assim que ele fala. É tipo caras, né? Exatamente. Sem grandes nomes, né? Ele dá a entender que não teve grandes nomes. Esse é um grande treinador. Que ele, me parece, claro, que ele, se estivesse dirigindo o Flamengo, faria o Flamengo jogar como potencializando os jogadores também, tiraria do elenco do Flamengo o que ele tira do Palmeiras. Muito embora no começo, no primeiro ano dele, eu lembro aqui que eu dizia o seguinte: Flamengo, o Abel no Flamengo não seria bom para o Flamengo. Mas a gente viu o Abel mudar. Porque ele começou de um jeito e hoje o repertório dele é muito maior. Sim. Então, esse é o técnico do sonho de todo presidente. Porque se eu tenho um budget, o Zé que me ensinou essa palavra, se eu tenho um budget que não é tão forte, tão poderoso como o do Flamengo, eu consigo montar um time para jogar de igual para igual com o Flamengo. Mas o São Paulo ele não quis assumir esse time em 2020, né? Eu já não. Antes do Luxemburgo, ele negou. O quê? Ele não quis. Ele fala na entrevista, inclusive ontem, ele lembra disso, né? Que em 2020, antes do Luxemburgo, ele foi procurado e ele falou: não, assim eu não tenho condição de enfrentar o Flamengo. Bom, enfim, eu tô falando do Abel, né? Ele também fala isso. Então, quer dizer, o Abel consegue, na base da inteligência, do posicionamento dos jogadores, fazer o time do Palmeiras ser tão competitivo, embora no papel seja inferior ao do Flamengo. No papel, o Palmeiras é inferior ao Flamengo. Sim. Mas no campo, ninguém sabe até agora quem é o melhor. Ninguém sabe. Tanto que no playoff melhor de 7, eu opto pelo Flamengo, pelas peças que o Flamengo tem. Um 4-3. Você vê o quanto é difícil. Não dá para falar assim, 5-2... 4-0. Acho que ninguém. Vocês arriscariam um placar mais elástico? Eu não consigo nem acho que ninguém, né? Você quer ver? Pode ser 4-3 pro Palmeiras por pode, uma filigrana ali. É a mesma pergunta. O senhor, eu gosto de futebol bonito ou feio? Como é o futebol bonito? Como é o futebol feio? Às vezes, por exemplo, o do Palmeiras é um futebol competitivo. E é bonito de se ver também. É diferente não é um futebol plástico como o do Flamengo. Né? E existem pessoas que gostam desse tipo de jogo como gostam do Flamengo. É difícil essa pergunta. Eu concordo. E outra coisa, o Abel, há técnicos que não conseguem trabalhar com grandes jogadores, com estrelas. Não conseguem. E há técnicos que só sabem trabalhar com estrelas, com um time bem montado. Por exemplo, olha o Diniz. Diniz foi bem no São Paulo, está indo muito bem no Fluminense. São Paulo, naquela época, era um São Paulo muito parecido com esse Fluminense. Mas ele fracassa no Santos e fracassa no Vasco. 2 times com elencos ruins. Ruins é bondade sua. Na época do Diniz era... Né, bom, então, ele não consegue implantar... Ele está implicando com o Diniz no Vasco e nem no Santos o entendimento dele de futebol, porque os jogadores são ruins. Não, mas são ruins. Mas no São Paulo ele consegue. No Fluminense ele está conseguindo. Porque ele tem jogadores com qualidade. No São Paulo, inclusive, ele elimina... Agora, para falar da Copa do Brasil que vai rolar, Pedro, vou te passar aqui, mas ele elimina o Flamengo do Ceni em 2020... com o time do São Paulo, que ele consegue montar. Coloca aí na tela pra gente. A gente separou as escalações desses 2 times de 2020. Ele tem uma sequência de vitórias em cima do Flamengo, né? Esses 2 jogos, na verdade, ele ganha tanto em casa quanto fora. O primeiro é fora, ele ganha de 2-1, e depois em casa ele ganha de 3-0 e fica com a vaga. Na época, o Ceni era o treinador do Flamengo. Olha os times que estão aí, Pedro, ainda nesse gancho que o Sormani dá, mas já entrando nesse jogo de amanhã, né? Tem uma curiosidade aí, tem mais gente do São Paulo que vai estar amanhã do que do Flamengo. É uma curiosidade. Uma curiosidade legal.
Que bom, né? Que bom que tem mais gente de São Paulo do que o Flamengo. Porque Diego Alves, Thaler, René, Arão... Eu duvido que vocês fizessem isso com o Felipe. Pena o Gerson. Não faz, ele faz. Não fazia isso com o Felipe. Agora que vai falar também. Não fazia isso com o Felipe, Henrique, tá implicando comigo. Não, imagina, a gente não implica com Em tese, você. só o Arrascaeta. Não, olha só, o Gerson ele também faz. Quem faz falta aí? Gerson, Arrascaeta e Não, faz Gerson falta. e Bruno Henrique. Michel de 20 faz Gerson. falta. Bruno Henrique faz falta, lógico. O Arão, Mas o eu Dorival gostava. conseguiu resolver esse problema da ausência do Bruno Henrique com o Pedro. Coisa que ninguém conseguiu fazer até hoje. Aí Isso não ninguém é conseguiu. só- aí não é só Ninguém conseguiu técnico. E que estava nesse elenco. Aí não é só técnico. Não, é o treinador. É o treinador. Eu concordo com você, Pedro. E se você o para Dorival pra- e se mudou o você para Flamengo. pra- E se você para analisar... Ele muda o posicionamento do Everton O Ribeiro, ele Juan- coloca o Pedro no jogo, ele o Juan- potencializa o Léo Pereira. E aí, É tudo mérito do de Dorival. trabalho. Tudo mérito dele. O Rodinei hoje é outro. Quem ali era genial ali naquele time ali? De qual? Do São Paulo? É. Genial ninguém. Genial ninguém. Nenhum. Então, o Brenner potencializado pelo A fase Diniz. do Luciano era O boa. Luciano Sara. veio contra a boa fase com o Diniz. Sara tava jogando bem. Sara com o Diniz, o Daniel Alves. A já é um bom expectativa jogador. no Daniel era boa, Então, mas assim, não se um trabalho de concretizou. treinador ele também. Não é só uma questão de peças, entendeu? Eu acho que ilustra muito o que a gente vem falando de trabalho de treinador. O Sormani pontuou para mim o que é mais cirúrgico. Não tem o Bruno Henrique, tem o Pedro. E como é que o Pedro é potencializado? É só o valor Mudou o técnico sistema. do Pedro? Só porque o Não, Pedro é a o maneira Pedro tá de ali. jogar. Pedro Mudou, ele desaprendeu a mexeu jogar no bola, Gabriel. né? Ele mexeu no Gabriel. Entendeu? Que se mexeu no desenho de comprometeu meio com a campo. nova função. Ele mexeu no desenho de meio campo para acomodar o Gabriel, para acomodar o Pedro. É. O Arrascaeta ele manteve do jeitão que o Arrascaeta gosta de jogar. Mas Entendeu? a pergunta é o seguinte, se o Bruno Henrique tivesse machucado, não tivesse machucado, como Aí seria? seria mais difícil para ele conseguir encaixar Eu acho que o Pedro não ali. estaria jogando. É a mesma coisa que aconteceu com o... Não sei se vocês lembram, com o Jorge Jesus, quando o Diego se machuca, aí todo mundo fica em dúvida. Quem vai ser o primeiro Mas eu acho- volante? Quem vai ser o primeiro volante? Ele puxa o Arão para primeiro volante, né? E aí o meio-campo muda e todo mundo duvidando. Pô, será que o Arão vai jogar? O Arão vai jogar? E o Arão com o Jorge Jesus foi um jogador excepcional. Tá bem, Tanto é Arão. que tá no Eu Exatamente. acho tem debate com ele lá. Mas uma premissa eu acho que o Dorival é seguir. Ele tentar desenhar um time onde os jogadores estivessem mais confortáveis. E não, talvez, trazer ou inventar a roda. Ele tenta isso desde o início. Não, ele faz aquilo que o São Paulo falou. Ele faz o oposto do Paulo Souza. monta um Eu sistema acho que ele de acordo com as características dos poderia jogadores. acomodar o Bruno, como esse time já funcionou. Esse time já funcionou com Everton, Arrascaeta, Bruno e Gabriel. Funcionou muito bem. Acho que ele iria acomodar, acho que não seria um problema. Assim, Se gente, não gente. fosse isso, Ah, não, daria assim, nada. ainda mais se a regra do jogo não dá, né? Alguém- Poder jogar com 13, assim, seria bom. Alguém monta um time. É tá? duro. Alguém É vai duro, chegar não. no clube e vai Não montar é, um você time. não acha? Já E se der Sim, certo... 5 substituições E para assim, isso. Né? alguém vai chegar num clube e vai montar um time. Então, em 2019... Não, há controvérsias. Não. O Bustos, por exemplo, teve no Santos muito tempo e não conseguiu O montar próprio um Paulo time. Souza no Não, no Gesualdo Flamengo. Ferreira Fala também assim, esteve cara, lá. Ariel Paulo Roland Souza, também. Paulo Souza no Flamengo. Paulo Souza foi um fracasso no Flamengo. E olha que já tinha um time montado. Fala, Bom, Facinco. em algum momento de um trabalho, alguém vai chegar e ajeitar um time. Como em 2019 fez o Jorge Jesus. Em algum momento, esse cara pode sair. E não é feio se no momento seguinte alguém pegar esse time e dar sequência com a montagem do outro. Então essa vaidade de dizer eu fiz, não, o time é meu, o time tem o meu dedo, as minhas características, isso é o que mata 90% dos trabalhos aqui no Brasil. Se você tiver a hombridade, a humildade de reconhecer que alguém deu um primeiro passo, mas que você, no seu brilhantismo e no seu reconhecimento, deu sequência a isso e ganhou tanto quanto o outro, você vai ter o mesmo peso de reconhecimento. É isso que ninguém entende. A dificuldade do ser humano, em muitos momentos, é ter a hombridade de dar sequência a algo que já começou. Ninguém inventa a roda. Lá atrás, o futebol não vai ser inventado no próximo trabalho, já foi inventado. Alguém vai montar, as ideias são praticamente as mesmas. Você vai adaptar num estilo que lhe caiba mais facilidade. Mas se você, dentro daquilo que você enxerga de elenco, esse seu estilo é diferente, não assuma o clube. Agora, se você olhando para o elenco, você enxerga potencial naquilo que você pode transparecer para o jogador, e se esse elenco já tem uma ideia, dê sequência, não é feio. Que foi o que o Dorival está fazendo no Flamengo. E muito bem. Ele pegou praticamente a mesma ideia do que deu muito certo há 2 temporadas, jogou dentro de campo, readaptando até alguns atletas para movimentos que hoje eles façam com mais naturalidade, com menos exigência até
de circulação do que era o time de 2019, o próprio Everton Ribeiro. Joga numa função hoje até um pouco mais protegido, mais adaptado, né? Naquela base pela direita como esse segundo, terceiro homem de meio campo. O próprio Gabriel, vou te tirar um pouco da área para você circular, porque eu quero encaixar o Pedro, mas tem a liberdade de voltar. Então, mas são o Dorival pequenas... não usa o Flamengo em 2019, né? Na verdade, eu acho que ele respeitou muito Pedro. a característica de cada jogador, sabe? Para tirar o melhor. Pedro e Gabriel. Não tinha, mas tem uma base. Não, o time é muito modificado. Mas em muitos momentos você tinha um Bruno Henrique chegando à frente. Era Bruno Henrique e Pedro. Você tinha um Bruno Henrique, você tinha eles trocavam muito de posição, como fazem hoje. A movimentação do Bruno Henrique é bem diferente do Pedro. Sim, claro que é diferente. Só estou dizendo que você pega uma ideia, você pega algo que foi gerado de positivo, você não radicaliza, você retransforma aquilo no que é adaptação de momento para ele voltar a jogar. Essa memória tática que se fala, etc., ela pode ser trazida com aquela ideia que deu tão certo para a adaptação atual sem perder essa essência. Entendeu? Então o Dorival faz isso muito bem. Agora, deixa eu virar o lado aqui para falar um pouco desse São Paulo, porque eu acho que tem uma questão aí que a gente pode ter um debate interessante. O São Paulo, nos últimos enfrentamentos, ele deu muito trabalho para o Palmeiras, né? Foram jogos que o São Paulo consegue ser... Mais ou menos, né? A final do Campeonato foi 4-0 no Palmeiras. Não, tudo bem, mas aí você está falando de um jogo em que, ok, é o jogo decisivo, mas deu o trabalho. O que a gente esperava antes de começarem as finais era que a vida do Palmeiras fosse muito mais fácil. Ele perde o primeiro jogo de 3-1 no Morumbi. É daí que eu quero ir. Eu quero saber se ele pode fazer a mesma coisa com esse Flamengo, Pedro. Eu acho que tem uma diferença de característica entre os times, que talvez dificulte um pouco, até porque o Ceni tem a questão do peito aberto, né? De não mudar a maneira dele jogar e isso pode ser perigoso. Acho que ele vai de peito aberto. Também acho. Não acho. O Ceni, ele tem uma coisa que a gente chegou a valorizar bastante aqui, o Ceni, ele consegue. Eu acho que o Ceni tem muitos problemas, ainda não trabalha evolução, né? É um treinador novo. É uma questão de leitura de jogo, não ceder algumas coisas que o campo está mostrando para ele. Ele quer brigar contra o fato ali, querer imprimir uma digital, como o Facinca falou, toda hora do dedo dele. Mas ele entende o adversário como poucos e ele sabe partir de uma estratégia inicial como poucos treinadores na Série A hoje. Ele conhecendo o lado de lá, ele sabendo os jogadores que tem do lado de lá, ele conhecendo o São Paulo, ele sabendo o que o elenco dele hoje é capaz de entregar. Ele ciente que é um mata-mata, eu não acho que ele vai entrar de peito aberto pelo simples fato de que eu mando o primeiro jogo em casa, eu tenho que sair de peito aberto. Quem sai de peito aberto com esse Flamengo sabe o que acontece. Então, acho que tem um meio termo aí e um Ceni. Eu não gosto muito desse termo, mas um estrategista que ele tem se mostrado para desenhos iniciais. Porque eu acho que clichê, o cara é estrategista. Por que ele é estrategista? O que ele falou? Entendeu? Acho que todo treinador tem que ser estrategista em algum lugar, mas né? Eu não gosto, uma coisa minha, não é que tá errado. Eu não gosto. Ele não gosta do termo estrategista. Do mesmo jeito que eu não gosto de anímico, ele não gosta de estrategista. Por quê? Porque a gente não gosta, é preferência pessoal. Mas ele é um cara que consegue entender muito bem o que o jogo pede. Sim. O problema dele talvez seja a execução, ele não controla a execução dos jogadores. Quando ele tem que ajustar ao longo do jogo, quando ele tem que ceder em certas situações. Então, assim, eu não acho que o Ceni, inteligente que é para esse tipo de desenho inicial, vai de peito aberto. Não acho. O Flamengo, independente de jogar em casa ou jogar fora... Mas também não vai só se fazer, por exemplo, o que o Furacão fez. Não vai. E o Furacão eu acho que não vai. O Furacão nem fez isso dentro de casa. Em casa, né? Mas no primeiro jogo, sim. Eu acho que o São Paulo... O jogo hoje do time do Dorival, só para te passar, o jogo do time do Dorival é o Flamengo com a bola. O Flamengo domina as ações. Mas não foi assim no domingo contra o Palmeiras. Não foi assim quando o time era um. Quando entra o segundo tempo, a cavalaria lá, a tropa de choque, passa a ser assim. A bola passa a ser do Flamengo. É assim. Aí é como o Ceni vai se moldar. E acho que ele não vai se moldar de quando tiver a bola e de peito aberto. Não acho que vai ser isso aí não, Dani. Eu acho que provavelmente ele vai fazer alguns encaixes de marcação como ele fez. Individuais? Não individual o campo todo. Você diminui a circulação. Não individual o campo todo. Né? Entrou na zona aqui e pega. Né? Você lembra o que ele falou sobre o jogo contra o Corinthians? É o primeiro tempo, aí no segundo tempo ele falou assim, nós sabíamos que o Renato Augusto ia dar voltar um pouquinho mais para receber a bola e tal. Eu falei para o Rodrigo Nestor, adianta um pouco mais a marcação. Esse é o jogo que ele está ganhando e faz as mexidas no intervalo? Não, esse foi no Morumbi. O jogo que ele fez as mudanças no intervalo foi lá na Arena Corinthians. Foi da semifinal do Campeonato Paulista, né? Sim. 1-0. Eu acho que ele vai criar determinadas situações para tentar anular os principais jogadores do Flamengo. Os principais jogadores do Flamengo são, eu acho, o passador, é o cara que vai fazer essa bola chegar no Everton Ribeiro e no Arrascaeta. Quem é o passador? Não, pode ser o Thiago Maia, pode ser o Thiago Maia, pode ser o João. Eu acho que é muito no Everton. Quando o Everton tá mal na Arena da Baixada, no campo sintético, o Everton sente isso,
o jogo do Flamengo não flui também. Eu acho que o encaixe do Everton também é fundamental. Essa é a grande, acho que a grande, como é que eu vou falar? A grande dificuldade ou o grande desafio dos times que jogam contra o Flamengo. O Corinthians conseguiu fazer isso 15 minutos. O Maicon saiu, desarrumou o jogo, o Thiago Maia toda hora encontrava o Everton nas costas dos volantes. O Davi Luiz toda hora encontrava o Everton nas costas dos volantes, porque o Everton também não é um jogador que aceita passivamente, fala, não, me dá a bola aqui, eu vou ficar só aqui. Não, ele é inteligente. Só para ver se eu estou entendendo o que você está dizendo. É uma questão de fechar mais o meio campo para não deixar a bola chegar na frente, que é o que tem de melhor. Você evita essa bola, que a bola chegue aos pés dos jogadores que estão próximos da sua área. É essa a fórmula, Sormani? Não, é uma estratégia. É uma estratégia. É você tentar evitar com que a bola chegue redondinha lá para o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. São os dois jogadores que desequilibram, que colocam o Pedro na cara do gol, potencializa também o Gabriel Barbosa. Agora, há outras maneiras. Por exemplo, eu se fosse Dorival, eu sairia jogando com o Ayrton Lucas. Eu não jogaria com o Felipe Luiz. Entendeu? No Morumbi já? No Morumbi. Eu, se fosse o Dorival, eu iria para cima do Flamengo, do São Paulo, no Morumbi. Jogaria lá em cima. O Flamengo tem condições de fazer isso. Tem jogadores para isso. E a defesa hoje já não é tão exposta como era no passado. O time está mais blocado, como gosta de dizer o Facincani, está mais próximo, né? Não, o Facincani depende da compactação. Compactação, blocado, ele fala bastante. Ele usa também. muito o jogo de Lego, a distância entre o primeiro e o último. O encaixe, né? O jogo de Lego, o jogo de Lego. Então, o São Paulo, o Flamengo pode subir essas linhas. E se ele tivesse um jogador como Ayrton Lucas, aí vai entrar aquela história. O que você prefere, abrir o jogo ou concentrar o jogo? O que você prefere? Com o Felipe Luiz, eu acho que não acontece nem uma coisa nem outra. Ele nem concentra o jogo, vai pelo meio e também não tem profundidade. Entendeu? Eu acho que ele joga mais pela experiência dele e, claro, ele não é nulo, óbvio. Ele é bom jogador. Ele é um falso terceiro zagueiro pela Você não acha que ele muda a característica ao longo do jogo? Que tem horas que ele chega pelo meio e tem horas que ele vai Eu não vejo ao fundo? Isso. Eu não vejo. Eu não vejo contribuição nenhuma do Felipe Luiz pelo meio. Nenhuma, zero. Vocês concordam? Eu vejo muito. Eu não vejo. Eu vejo muito. E a contribuição, para mim, não é o Felipe Luiz estar no meio. É a quantidade de passes que ele acha quebrando uma linha de marcação pelo meio que muita gente do time não acha. Quem acha é ele. Eu não vejo. O Felipe Luiz condiciona o jogo pelo meio, pelo passe dele, pela visão dele. Não é um cara que vai ao fundo toda hora. Não tem mais. Nunca teve essa característica hoje, muito menos, porque tem outros compromissos. Sabe o que acontece? Agora, o cara que condiciona, que gira o jogo pelo meio, que acha o jogo por ali, muitas vezes é o Felipe Luiz. Sim, pode ser que seja uma deficiência minha de não estar vendo direito. Por exemplo, eu estou observando o André do Fluminense todos os jogos. Todos os jogos agora, eu fico olhando o Fluminense jogar e olho pro André. Coitado, mas você já achou o futebol dele? Não, ele é um jogador que joga do meio campo para trás. Ele é um jogador que joga do meio para trás. Ele não tem o potencial do Danilo e nem do Duqueiroz. É uma outra característica. Não. Pois é. Aí eu escutei outro dia uma pessoa dizer para mim, olha, o André é o melhor volante do futebol brasileiro. Eu não acho. Não, também não acho. Eu olho ele o tempo inteiro. Ele sabe fazer um passe. É uma empolgação. Hashtag empolgou, né? Ele sabe fazer um passe mais longo, em profundidade, mais na vertical, mas os passes dele são sempre a saída de bola e são passes laterais, ou pro Ganso, ou pro Nonato. O André do meio pra trás tem explicação. Ele é o quê? O André do meio pra trás tem explicação. O time do Diniz, ele começa a construir lá atrás. Ele é o cara que baixa uma linha para ajudar de um lado, ele é fundamental na saída de bola em bloco do Diniz. Isso aí não é ser bom? Beleza. Não, eu não disse que ele não é bom. Não é que ele é o volante para chegar. Não é o melhor volante do futebol brasileiro. Eu acho ele muito bom jogador. Eu acho ele muito bom jogador. Mas ele não tem o potencial do Danilo nem do Duqueiroz. Acho que são características nem do Thiago Maia. Mas ele não precisa ser o Danilo para ele ser bom. O Thiago Maia faz tudo isso que ele faz e ainda pisa na área. O Danilo faz tudo isso que ele faz. Mas o Thiago Maia, pra mim, não tem uma característica que o André tem muito, que é de botar pé em dividido e pegar a bola. O Thiago Maia? Eu não acho que ele divide o tempo todo, não. Eu acho que ele vai na boa. Não, nada. Ele era um jogador que joga pesado. É que na comparação com o João, a gente sempre acha... Não, eu não tô falando de violência, não, tá? Eu tô falando de brigar pela bola. Ele briga. Imagina, eu conheço essa mercadoria. Começou lá no... É menino da vila. O André é um jogador que, por conta disso, ele não consegue jogar do meio pra frente. Ele não joga. Agora, o Thiago Maia joga em todas as faixas. O Danilo está em todas as faixas. O Duqueiroz está em todas as faixas. O André é um jogador que vai até a metade do livro.
Na metade do nível para frente ele não vai. Eu não acho que isso faça ele pior. Eu acho que é só uma questão de bom, eu acho que isso faz dele um jogador menos completo do que o Danilo, o Du e o Thiago Maia. Fala que eu tenho uma pergunta para o Facicano. Não, eu acho que é muito por conta da função. Porque essa função que ele faz no Fluminense é preciso realmente ter um cara ali. Eu acho que se você colocar, por exemplo, o João no Palmeiras, o João joga. Se você colocar o André no Palmeiras, o André joga. Se você colocar o Danilo no Flamengo, joga. Entendeu? Eu acho que esses caras, eles conseguem jogar em qualquer time. Mas essa posição do André é muito fruto daquilo que pede o Diniz. Exato. Que é o cara importante. Até para soltar quem está na frente dele, sim, né? Ele não pode chegar muito na área. Mas aí que tá, ele não pode, porque... Se ele é um jogador, se ele é um piloto de corrida, cuja equipe impede que ele coloque a 7ª, 8ª, 9ª marcha no carro, ele não vai correr igual os outros que fazem. Então... Se ele está limitado pelo treinador, ele não pode ser considerado o melhor volante do futebol brasileiro. Mas ele não Porque o treinador ele não está potencializando algo que a gente não sabe, que ele pode dar. Não, mas aí eu não sei. Eu não acho que, assim, que a equipe está podando ele. Eu não acho, seu Silmano. Eu acho que a função que ele faz dentro daquilo que é pedido para ele faz com maestria. Porque ele faz muito bem. Não, eu acho que ele faz bem. Não, mas dentro do exemplo que o senhor falou lá, que a equipe está limitando ele, então depende de como a gente vê esse tipo de situação. O senhor acha que ele está sendo... O senhor acha que ele está sendo limitado, né? Que foi o exemplo da Fórmula 1. Sim. Eu não acho. Eu acho que ele está sendo... ele está jogando de uma forma que para ele vai ser muito bom futuramente, porque eu acho que ele não fica no país muito tempo. Esses caras não ficam muito tempo no país. São jovens, têm uma qualidade que a Europa está pedindo demais, que são jogadores que sabem jogar e ao mesmo tempo sabem marcar. É o que eu falei, eu acho que é muito fruto do meio. Se o senhor colocar o André no Flamengo, ele joga. Se o senhor colocar o André no Palmeiras, ele joga. E ele vai se adequar àquilo que será pedido para ele. Eu falo porque eu falei do André o ano passado. Sim. E o André foi a revelação do brasileiro no ano passado. E ele batia, e ele chegava para finalizar, era o André e Martinelli. Eles se alternavam muito junto com o Iago Felipe. Né? Eles se alternavam muito. E ele chegava muito na área. É que é muito da função. Por que eu acho que é muito da função? Eu falando para o senhor que... o senhor falando isso, porque eu acho que o André hoje é a peça fundamental para encontrar um pouco de equilíbrio que a equipe do Fernando Diniz hoje vem apresentando. Antigamente, esse primeiro volante, muitas vezes não era o primeiro volante. Ele ia para a área, ele largava e tal. Hoje não. Hoje o Fernando, pode ver que o Fernando, mesmo com os volantes correndo para trás, né, os zagueiros às vezes correndo para trás, sempre tem 3 jogadores. 3 ou 4 jogadores. Então, você tem 2 zagueiros e tem o André que corre e que fica ali na frente. Eu acho que a função dele é importantíssima. Para o senhor ver como funcionam as coisas, o Diniz, por onde passou, ele tirou o jogador mais marcação no primeiro volante. Ele foi no Atlético Paranaense, ele tirou o Wellington. Ele foi no Fluminense, ele tirou no São Paulo, ele tirou o jogador que não conseguia jogar e ele adaptou o Daniel Alves também como esse primeiro volante para fazer o time jogar. Se o André não tivesse essa característica, fatalmente ele sairia. Eu respeito a sua explanação, o seu ponto de vista, entendeu? Mas eu não consegui ver tudo isso, entendeu? Eu não consigo. Eu vou dar uma olhada com mais carinho. Vai continuar procurando. Vou melhorar. É que eu acho que ele se adapta. Ele acaba se adaptando e abre mão de um potencial que ele tem. Tem uma expressão, como é que ele fala? Todo campista. Todo campista. Eu não acho que ele é esse jogador. Entendeu? Você citou na época passada, quando era um outro, tal. Um time do Fernando Diniz potencializa o todo-campista. Por exemplo, o que o André joga para mim, ele não joga mais que o Rodrigo Fernandes joga no Santos. Não joga. Mas eles são iguais. Fazem a saída de bola e protegem a zaga. É a mesma coisa. Já que a gente misturou aqui... Eu acho que hoje em dia, na minha opinião, tô saindo... Eu acho que você não pode mais ter um jogador para fazer só isso. Eu acho que é muito pouco. É você limitar o jogador. O jogador tem que ser um todo-campista. Mas não depende da necessidade de cada time e das peças que estão do lado? Eu acho, por exemplo, que que são pedidas. Sim, eu acho que o Fluminense não precisa disso. Pelo jeito que o Fluminense joga, com a marcação lá em cima, avançada, com a qualidade de toque de bola dos jogadores. Você não precisa ter esse jogador fazendo a saída de bola. Não, põe quem então ali? Precisa ter. De quem? Claro que tem. Você precisa ter um jogador como o André, com a mobilidade que ele tem de fazer essa bola rodar de um lado para o outro para poder jogar. Sim, mas não precisa ser só ele. Pode ser outro. Por que eu vou limitar um jogador só? Ele é ótimo para isso. Mas você vê, para essa função, ele é ótimo para isso, mas isso limita o trabalho dele. Mas aí ele está dentro de uma função que é pedida a ele. O Kanté é muito limitado no Chelsea? Não.
Então pronto. De genial. Mas o Kanté não pisa na área. Pisa, lógico que pisa. Dá menos. Pelo amor de Deus. Quem sobe é o Jorginho. Casimiro não pisa na área? Não. Tem dó. O Casimiro faz gol toda hora, gente. Ele faz gol da intermediária. Isso sim. Ele tá na área toda hora. Sobe, dando Valverde, assistência. Kroos, esses caras. Não, ele tá em outra faixa. Aí é uma discussão que a gente não vai chegar no fim. Porque eu vejo um jeito, vocês veem de outro. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, já que a gente misturou tudo, Facinca, já que a gente misturou os assuntos todos aqui de Copa do Brasil e trouxemos também o Diniz pra roda. Você quer ver o negócio? Tá funcionando o que o Diniz tá fazendo. Quer ver, Facinca? Responde seco pra gente virar o assunto. Quem é favorito entre São Paulo e Flamengo? O Flamengo. Quem é favorito entre Fluminense e Corinthians? Corinthians. Com essa facilidade toda? Sim. Vocês concordam? Não, ontem a gente discordou eu aqui. acho que o Fluminense é 3-1, favorito. Só ele acha que Então eu fui só no personagem errado, é isso? Exatamente. É que ontem eu não assisti o programa, peço desculpas. É a volta das férias. Então vamos ver os personagens desse Fluminense e A mesa acha o Corinthians. Fluminense favorito. Entendi. Então, mas